Fonoaudiologia transformando vidas. Então eu vou falar um pouco mais hoje para vocês sobre a disfluência. Bom, um vídeo atrás, há um tempinho, eu publiquei falando sobre a questão da gagueira infantil, como tratar, as características, a diferença dela para do adulto e como a gente lida com isso. Tá? Hoje o papo é um pouco mais amplo. Falar de disfluência não é falar só sobre gagueira, e isso talvez você não saiba. Muita gente coloca dentro do mesmo pacote a dificuldade de fala que envolve fluência no sentido de bloqueios, prolongamentos, repetições, mas também daquela fala que é tão rápida que às vezes a gente não entende o que a pessoa está falando. Bom, para começar, é bom explicar que disfluência a gente fala de gagueira e taquifemia. Gagueira é o que é mais comum do conhecimento das pessoas. Então a gente está falando de bloqueios, repetições e prolongamentos que acontecem normalmente no início dessa fala ou com certas palavras em que a pessoa associa uma dificuldade específica, tá? Bom, quando a gente fala da taquifemia, a gente está falando de uma fala acelerada que eu perco o conteúdo, a mensagem que eu estou querendo passar. Então ela é tão rápida que eu sou capaz de perder sílabas, pedaços da minha palavra e a minha mensagem fica comprometida. Essa que é a grande diferença para alguém que fala simplesmente rápido. Nossa, ele fala rápido, né? Mas eu entendo tudo. E para alguém que fala rápido a ponto de eu perder essa mensagem mesmo, não consegui entender, repete para mim, por favor. E esse repete para mim, não consegui entender, aquela cara feia é a pior coisa para quem tem disfluência e está tentando falar com você, tá? Bom, assim como na gagueira infantil, como eu já comentei, cada um existe o seu tratamento específico. É importante a gente saber que na fase adulta, quando essas dificuldades aparecem, elas carregam um fator emocional muito importante. E em geral é pedido também o tratamento psicológico, acompanhamento psicológico junto com o fonoterápico. A fonoterapia ela vai entrar aí no trabalho articulatório sim, relaxamento muscular, adequação dessa musculatura, mas principalmente no trabalho de linguagem. E aí a gente lembra que no vídeo anterior, da semana passada, eu estava falando sobre a diferença entre a linguagem e fala. Então, onde eu enquadro a disfluência? A disfluência ela é enquadrada como uma dificuldade de linguagem. Por quê? Porque ela não é uma dificuldade articulatória em si. Ela pode carregar elementos articulatórios na medida em que eu me esforço para falar, ou eu travo a minha articulação, ou eu coloco uma tensão muscular muito grande na minha fala, tanto para gagueira quanto para taquifemia. Mas o problema, a questão a ser tratada está na linguagem. E por que está ali? Porque envolve planejamento da minha fala, planejamento do que eu preciso passar de conteúdo, da mensagem que eu quero transmitir para o outro. E isso você tem que ficar muito atento, não só em relação a que profissional eu vou procurar para iniciar meu tratamento, mas principalmente quando você vai tratar, no caso do profissional, em trabalho terapêutico, que linha eu vou tomar com esse paciente? Por que envolve linguagem? Por que está no planejamento a grande dificuldade aí dessas questões? Tá? Porque o que acontece? Existe um tempo de planejar, pensar e elaborar a mensagem que eu quero passar. Então eu vou falar para ele isso, eu quero explicar isso. Tá? E esse tempo, ele é muito tênue para a capacidade de fala que eu tenho. Quando eu tenho uma diferença, ou quando eu tenho uma dificuldade no vocabulário, nas expressões, nas palavras que eu tenho que falar, a gente está falando de acervo de palavra mesmo, a gente está falando de vocabulário, de que outro nome tem isso? Eu só sei falar mochila, ou mochila, sacola, bolsa, pacote. Olha quantas opções que eu tenho para uma mesma imagem. Acessar isso mentalmente que eu estou falando tem um tempo. Quando eu estou bem na minha linguagem,
esse tempo ele desaparece, ele é quase que automático, é espontâneo, e daí eu vou pensando e vou falando, vou pensando e vou falando. Quando que isso acontece? Quando que é assim espontâneo? Quando eu tenho bom vocabulário, quando eu tenho um nível cultural bacana, então é importante você ter várias experiências na vida nesse sentido, não é? Quando eu tenho uma boa leitura, então bagagem de leitura, uma pessoa que tem como hábito a leitura, tá? É uma pessoa que tem uma linguagem bem desenvolvida, entendeu? Então esse raciocínio fica rápido e essa fala fica mais madura, fica mais interessante para quem está escutando, tá? Existem inúmeros artifícios que a gente pode utilizar para desenvolver linguagem de uma forma não patológica, não pensando só em doença, mas para melhorar mesmo, tá? E daí você começa a entender por que a linguagem tem tão a ver com gagueira e taquifemia. Por que ela vai afetar tanto essa questão da velocidade de fala? Seja para interrupção, seja para essa questão assim de suprir certos elementos da palavra pela velocidade que está tão acelerada.